E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, no módulo Resgatando a Identidade, o módulo 01, Resgatando a Identidade, e hoje é a aula número 2, falando sobre pare de aceitar as capas que as pessoas colocam sobre você, né? As pessoas tentam nos rotular de várias formas. O problema não é elas tentarem rotular a gente com capas que não são nossas ou com títulos que não são nossos. O problema é a gente aceitar isso. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? E eu tenho certeza que vai ser bem relevante para essa jornada rumo a uma vida de valor, ok? A gente tem um texto base aqui que está na Bíblia, a gente já leu na última aula, que é Gênesis 1:26. Ele disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, não é isso? E aí vem a segunda parte, a B, que vai fazer parte da base para a nossa aula de hoje. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então a parte B. E começa a parte B falando sobre dominar. Para você poder parar de aceitar essas capas que as pessoas colocam sobre a nossa vida, você precisa entender que Deus te chamou para dominar. E alguém que domina não aceita de jeito nenhum ser rotulado por ideologias adversas, ok? Então vamos lá. Quando Deus fez o homem, Ele deu uma missão, e a missão que Deus nos deu é dominar. Então anota aí, Deus fez o homem com a missão de dominar. Então, pensando sobre isso, sobre que Deus nos deu uma missão sobre dominar sobre todas as coisas que tem na Terra, tá na hora da gente parar de ficar nessa capa de vítima. Tá na hora da gente sair dessa capa de coitadismo. A gente às vezes gosta dessa capa, desse rótulo de coitadinho, de vítima. Às vezes, por incrível que pareça, parece até uma zona de conforto a gente ficar nessa zona de vitimismo, né? Então tá na hora da gente assumir o controle da nossa vida e passar a dominar, pois essa é a nossa essência. Então você precisa anotar aí: dominar é a nossa essência. O Criador nos fez para dominar. Aí vem uma pergunta: por que eu não estou dominando? E se você faz essa pergunta para você, até porque não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas, você começa a fazer uma outra pergunta: por que eu não estou dominando e por que eu não estou dominando a minha vida? Por que eu perdi o controle da minha vida? Vamos tentar sobre dominar. O dicionário diz que dominar é ter ascendência ou autoridade sobre. Então, dominar é ter ascendência ou autoridade sobre. Então, para você dominar, você precisa desses dois pilares. O pilar da ascendência e o pilar da autoridade. O pilar da ascendência e o pilar da autoridade. Ninguém que quer dominar sem esses dois pilares consegue dominar. Então, se você não quer aceitar mais essas capas que as pessoas colocam sobre a sua vida, você precisa dominar. E para dominar, você precisa ter esses dois pilares. Eu vou falar sobre a ascendência. A ascendência diz respeito à linha de gerações, está ligada à geração anterior a uma determinada pessoa ou uma determinada família. Ou seja, você precisa ser alguém ascendente, alguém que é uma referência, um ponto primordial para a sua geração, para a sua descendência. Deus não te colocou na Terra para ser qualquer um, Deus te colocou na Terra para ser alguém relevante para uma geração. Pega esse código aí, Deus te chamou para ser alguém relevante para uma geração. Para dominar, você precisa ser relevante para a sua família. Porque se você não for relevante para a sua família, você vai ser relevante para quem? Alguém que é peça fundamental para uma geração. Eu creio muito que nós fomos chamados para fazer a diferença numa geração. E a partir de nós, uma geração vai ser construída em glória e em poder no Senhor Jesus.
Então você precisa entender que para dominar, você precisa ter esse domínio de que você é a ascendência. A partir de você, não do que aconteceu ou do que vai acontecer. A partir de você, coisas grandes vão acontecer na sua família. Pergunta que eu faço para você, e você faça essa reflexão aí. Se você não tivesse na sua família estaria melhor ou pior? Se você não tivesse na sua família estaria melhor ou pior? Conforme a sua resposta, tá? Isso vai dar um norte se você está ou não está no caminho de uma vida de valor. Olha o que Timóteo diz. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu vou repetir isso aqui. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, esse negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Então, em primeiro lugar, que você precisa ser ascendente, alguém relevante, é dentro da sua família. A gente, às vezes, eu sempre brinco que tem gente que quer dominar no mundo, mas não é capaz de dominar nem a arrumação da sua cama. Então, a gente precisa ter esse parâmetro, né, e ter também essa clareza nesse pensamento. Eu preciso primeiro ser relevante na minha família. Vamos falar sobre autoridade. A autoridade é muito importante para você dominar. Então, quem não tem autoridade não domina. Se você tem autoridade, você domina. O presidente ele tem autoridade, então ele domina. Elon Musk, ele é uma autoridade hoje no que ele faz. É um grande empresário, é uma autoridade, então ele domina na área dele. Né? Então Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, é autoridade em tecnologia, então ele domina. Autoridade tem a ver com o direito ou poder de ordenar ou decidir. Gente, decidir é um poder. Nem todo mundo pode decidir. Decidir de atuar, de fazer, obedecer. Ou seja, a autoridade é o direito ou o poder de ordenar, é o poder de ordenar, decidir, atuar e fazer obedecer. Quem tem autoridade, ele tem tudo isso. Ele tem um direito de ordenar. Quem tem autoridade, ele tem o poder de decidir, ele tem o poder de atuar. E quem tem autoridade, ele tem o poder de fazer obedecer. Mas vamos entender como é que funciona isso. Para dominar, você precisa voltar a tomar as rédeas das suas decisões e não ser guiado por opiniões alheias. Se você quer dominar, você precisa entender que você precisa tomar as rédeas das suas decisões, das suas emoções, ok? E não ser guiado pelas opiniões alheias. Porque se você for guiado pelas opiniões alheias, a gente brinca, né? Você é piolho, que vai pela cabeça dos outros. Pare de ser Maria vai com as outras. Tem gente que é assim, em todas as esferas da sociedade, dentro e fora da igreja. Ele é Maria vai com as outras. Ele não tem opinião formada. Então você precisa ter opinião formada para dominar. Logo, quando você tem uma opinião formada, você consegue dominar e você está no rumo numa vida de valor. Pergunta: você se considera uma pessoa de autoridade? Se você é alguém que nunca tem atitude, só faz o que as pessoas te pedem, com certeza você não tem autoridade alguma. Você não tem autoridade alguma. Logo você não domina. Logo você está muito fora de uma vida de valor. Pega isso aí e anota isso aí. Se você não tem autoridade, você não domina. Logo, você está muito fora de uma vida de valor. Então, Rafa, mas a gente não deve tomar conselhos? Claro que deve tomar conselhos. Mas você tem poder de cognição, de reflexão. Ok? Você vai ouvir e reter o que é bom. Pergunta: as pessoas veem você como autoridade? Você tem que fazer essa pergunta. Será que as pessoas têm visto você como uma autoridade? Não, Rafael, eu mando, eu faço. Não é esse tipo de autoridade, não. Olha, liderança não se impõe, se conquista.
e precisa ser respaldada por competência, legitimidade, sensibilidade, carisma, persuasão. Quem escreveu isso foi o Tom Coelho. Saudoso Tom Coelho, renomado palestrante, escritor. Ele era um especialista em gestão. Tom Coelho disse que você não impõe uma liderança, você conquista. E para você conquistar essa liderança, você precisa ser respaldado por competência. Se você é incompetente, você não vai ter autoridade. Legitimidade, você tem que ser legítimo. Ter legitimidade para poder ter autoridade. Sensibilidade. Você precisa estar sensível a tudo que está em volta. A gente falou sobre isso nas últimas aulas. Carisma. Uma pessoa carismática, ela tem um poder de convencimento. E persuasão. Tem gente que você precisa ser persuasivo. Ai, não sei se quer, não sei se... Não, meu amigo, você tem que ter firmeza na palavra. Ser persuasivo. Olha o que a Bíblia ensina. Que a gente precisa ser sim, sim, não, não. E que passar disso é procedência. Isso é persuasão. Não é com imposição e nem força, nem sendo arrogante que você vai se tornar uma autoridade, mas sim por exemplo. Não é por imposição e nem por força que você vai ser uma autoridade. E muito menos sendo arrogante. Tem gente que acha que a autoridade é ser arrogante. Isso não é poder. Isso é demonstração desnecessária de força. Todo arrogante, ele é acometido, tá? De um abandono de pessoas. Gente arrogante, pode ter certeza, ela é muito fácil de ser abandonada. Porque ninguém quer ficar do lado do arrogante. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, ele é um grande modelo de autoridade e liderança. Jesus é um grande modelo de autoridade e liderança. Porque ele liderava com amor. Jesus liderava com amor e por exemplo de vida. Ele tinha o amor na sua essência, ele é amor, ele tem o amor na sua essência e ele liderava por exemplo. Jesus era um exemplo. Por isso é comum você ver muitos livros Jesus sendo citado como um exemplo de liderança. Jesus é um exemplo de liderança tão forte que muitos autores que escrevem a respeito sobre liderança e autoridade colocam Jesus como exemplo, como Michael Youssef, Augusto Cury, Laurie Beth Jones. Muitos autores que falam sobre liderança colocam Jesus como um top líder, né? Então, olha o que a Bíblia diz para a gente terminar. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, Jesus nos deu autoridade. Autoridade do céu para pisar sobre cobras e escorpiões. Ok? E sobre todo o poder do inimigo. E nada nos fará dano. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica a dica aí, faça as tarefas e vamos rumo a uma vida de valor.